Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Eu queria te avisar uma coisa, você está no culto de jovens. Você está animado mesmo? Aleluia. Deus é bom, amém? Vamos orar? Aleluia. Enquanto ora, faz um instrumental, algum negócio aí, para a gente diferenciar um negócio aí. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, porque o Senhor é bom. Pai, a sua palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, poderíamos estar em tantos lugares, Pai, nesse dia de hoje, nessa noite, mas nós decidimos estar aqui nesse ambiente, Pai, e nos expor à tua presença, nos expor à tua palavra, porque, Pai, nós queremos ser pessoas melhores, e nós entendemos, Pai, que para nos tornarmos pessoas melhores, precisamos andar mais próximos do Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te damos graças por uma noite de respostas, te damos graças por uma noite de despertar, te damos graças por uma noite de avanço, te damos graças por uma noite de conhecimento, te damos graças por uma noite de libertação, porque a sua palavra nos diz, Pai, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós estamos aqui, Senhor, com os nossos corações abertos para conhecer a tua palavra e conhecer as verdades da tua palavra, Pai. E sabemos que sairemos desse lugar libertos em alguma área da nossa vida, Pai. E nós, Pai, não queremos considerar comum o fato de ir ouvirmos as mesmas coisas. Nós queremos dizer, Senhor, que é segurança para nós ouvir as mesmas coisas, Pai. Muito obrigado, Pai, te damos graças no poderoso e precioso nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado vocês da música. Vocês são tops. Daqui a pouquinho a gente volta. Então, irmãos, estamos em culto de jovens, amém? Amém. Vamos dar continuidade ao tema do mês também no culto de jovens. É desafiador, quem ministra aqui sabe como é desafiador a gente falar sobre o mesmo assunto, vai e ministrar várias vezes. Mas Deus é bom, e Deus está aqui nessa noite, Deus é conosco, amém? Amém. Ele vai nos alcançar de alguma maneira, irmãos. E sabe, eu estava pensando algumas coisas acerca de jovens e acerca de prosperidade. E eu pensei em algo e eu intitulei aqui o tema da minha mensagem, querendo dizer assim, um jovem próspero é um jovem com propósito. Amém? Porque, irmãos, um jovem que tem propósito, ele sabe onde ele quer chegar. Amém? Um jovem que entende o propósito que Deus escreveu e determinou para a vida dele, quando ele entende isso, ele se encaixa no propósito de Deus, ele sabe onde ele quer chegar. Ele não segue o curso do mundo. Amém? Como Romanos 12:2 nos instrui a gente não seguir o curso do mundo, mas a gente renovar a nossa mente com a palavra. Sabe, irmãos, talvez a gente escute coisas aqui nessa noite, mais uma vez, que a gente tem escutado constantemente. Mas eu vou te dizer uma coisa, é segurança para nós. E sabe, se Deus está nos comunicando talvez as mesmas coisas, é porque a gente ainda não saiu dessa fase. É porque a gente está precisando ir para uma outra fase e ouvir outras coisas. Mas as bases vão permanecer. Eu não estou querendo dizer que vai ter um outro evangelho, amém? Mas as bases, elas vão permanecer. Amém? Deu para entender isso? Mas então, irmãos, um jovem próspero é um jovem que tem propósito. Vamos pensar aqui algumas coisas. Por que um jovem ele pensa em namorar? Você que está pensando em namorar, ou você que já está até namorando. Por que namorar? Será? Vou até beber água. É nisso aí que eu quero chegar. Qual o propósito de você namorar hoje? Eu não estou falando querendo constranger ninguém, é para fazer você pensar mesmo. Rapaz, eu estou namorando ou eu quero namorar para quê? Parar de beijar o espelho, que negócio. Mas, irmãos, a gente tá com o pensamento de namorar porque eu quero ter uma família, eu quero construir um futuro, quero uma pessoa para estar do meu lado. Eu sei que a maioria vai responder isso e vai dizer, é isso mesmo. Ou porque a gente quer
porque está todo mundo namorando, formando um casalzinho e eu vou ficar de fora. Qual é a sua motivação em querer namorar? Vou fazer algumas perguntas. Você está pronto para assumir um casamento? Nenhum glória. Você já tem uma casa? Você tem um trabalho? Você vai sustentar a sua família como? Com amor? Ah, não, eu não tenho dinheiro, não tenho uma casa, mas vou no supermercado fazer compra. Com o quê? Não, eu vou orar aqui, irmão. Aí bota no carrinho, chega no caixa, não, eu estou orando, irmão, vou pagar com oração. Como você vai viver dessa forma? Como você vai sustentar a sua família? Você já pensou sobre isso? Porque, irmãos, é muito bom a gente namorar, é muito bom a gente pensar nessas coisas. Talvez um jovem pense em tudo isso. Sabe, eu me lembro que quando eu me casei, irmãos, e chegou no final do mês lá, no início do mês, sei lá, chegou um boletozinho para eu pagar. O boletinho da Coelba vem todo mês. E se a gente não está acostumado com ele, quando chega a gente toma um susto. Oxe, que negócio é esse? Nunca paguei isso? Vou pagar não, não pague não, besta. Um boletinho da água chega lá todo mês. Então, se você está pensando em casar, se prepare e se prepare para saber lidar com os boletos. E que não venha logo filho. Amém, irmãos? Eu estou falando essas coisas aqui para, de repente, te livrar de um buraco. Eu sei que esse buraco você está doido para cair dentro dele. Eu sei, eu tive a idade de vocês. Mas deixa eu te... Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você está na fase do namoro, não acenda um fogo que você não pode apagar ainda. Porque, irmãos, beijo de língua acende um fogo que você ainda não pode apagar. Nenhum glória. Mas isso, irmãos, é palavra de salvação, queridos. Isso é porque Deus nos ama tanto que Ele está tratando e cuidando de nós. Isso é só para fazer você pensar se de fato você quer namorar agora. Eu sei que o fogo da carne, os hormônios estão tudo aí agitados. E se eu perguntar, você vai dizer que quer mesmo. Mas pensa em tudo isso que eu estou te dizendo nessa noite, irmãos. Você tem uma casa, você tem uma estrutura financeira para isso. O que é que você vai dar para sua esposa? Você tem que estar preparado para manter sua esposa. Os cabra macho. Mulher custa caro, irmãos. E gosta do lanche. Aleluia. Você está pronto para receber alguns nãos às vezes? Você gera uma expectativa, irmãos. Estou falando para os machos aí que estão, né? Você gera uma certa expectativa e faz aquela coisa toda, fica todo romântico e de repente recebe um não. Está pronto para isso? Está pronto? E sabe, não tem aquela coisa de, vou voltar para casa de manhã. Não, meu irmão, começou, vai até o final, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Daqueles que põem a mão no arado e volta para trás. Deus não se agrada disso, amém? Eu acho que é melhor a gente entrar em outro assunto aqui. Foi só um tópico que eu botei aqui sobre namoro, foi só isso, irmãos. Mas é porque existem muitos jovens vivendo de emoção. E sabe, a gente precisa refletir de fato sobre isso. Até no culto, irmãos. Em momentos em que a gente age por emoção. Momentos que a gente age porque a gente está vendo os outros fazerem. Isso tem um nome. Religiosidade. E sabe,
eu vi Júnior Trovão falar um negócio, e eu achei até interessante, achei massa o que ele falou. Ele dizendo que se você vive uma vida toda torta, se você faz coisas que não agradam a Deus, se você desobedece pai, se você faz um monte de coisa errada, como é que você vem para um culto querendo a sua vitória? Não vai ter vitória, irmãos. Talvez em um culto afogueado você só vai se emocionar, mas por conta da sua trajetória lá atrás, por conta da sua conduta, a forma que você está vivendo, não vai ter vitória de forma alguma, porque Deus não é doido. Agora eu vou te dizer uma coisa: se você decidiu viver uma vida séria, íntegra, temente ao Senhor, que cumpre a palavra, que faz as coisas corretas, fique pronto. Porque de fato Deus olha para essas pessoas, irmãos, com um olhar diferente. Porque de fato Deus nos conhece, irmãos. Deus sabe cada fase que nós passamos, a nossa idade, a nossa juventude. Deus nos conhece. Ele sabe quando os hormônios estão pipocando lá em cima e você decide não pecar. Ele sabe quando você está pipocando, a testosterona batendo nas veias, tempo de explodir, e você diz não à masturbação. A gente só escuta o barulho do ar-condicionado, mas é o que eu falei na estante orando, irmãos, é um culto de libertação. E sabe, Deus conhece a nossa vida. Não adianta a gente querer esconder as coisas de Deus. A gente pode esconder do nosso pai, a gente pode esconder do nosso líder, pode esconder do nosso pastor, mas Deus está vendo todas as coisas. Amém? Aleluia. Vamos falar de coisas mais espirituais, é melhor. Não que isso não seja, né? Mas vamos abrir a Bíblia, fazer coisas assim desse tipo. Amém? Abra sua Bíblia, Cantares, Tayana? Atenção, jovens, leiam o livro de Cantares. Olha aí. Para você já ficar preparado, para não achar que as coisas é de qualquer jeito, amém? Joel, capítulo 2, versículo 28. Jovem bem instruído é diferenciado, irmão. Se destaca. Joel, capítulo 2, verso 28, amém? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa promessa já se cumpriu, amém? Em Atos 2. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os jovens? O que é que vai acontecer com os jovens? Terão o quê? Quantos de nós temos tido visões? Qual foi a última vez que você teve um vislumbre de uma visão? Não é visão do olho natural. Mas a Bíblia está dizendo, irmãos, e é uma garantia, uma promessa, dizendo que os jovens terão visões. Mas entenda uma coisa: os jovens não vão ter visões se andam emocionados. Os jovens não vão ter visões se não levar a palavra de Deus a sério. Os jovens não vão ter visão se não orar em outras línguas, se não buscar de Deus, se não buscar da fonte. Os jovens terão visões. Os velhos, outro aí é outra história, mas a gente está falando de jovens. Qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Esse culto é para fazer a gente pensar, irmãos, para fazer a gente refletir. Eu me incluo nisso, amém? Amém. Qual foi a última vez que você decidiu entrar no quarto de oração e não sair de lá até que? Qual foi a última vez que você decidiu ter um tempo de oração em busca de uma resposta, ou sei lá o que, e você não saiu de lá até que? Ou ficou ansioso querendo a resposta? Ou foi buscar a resposta no Google, ou foi buscar a resposta no pai, na mãe, no tio, na tia, no amigo, no colega? Nós precisamos, irmãos, buscar a resposta direto da fonte. Amém? Isso vai acontecer, irmãos. Nossos jovens terão visões. Eu profetizo na vida da juventude dessa igreja. A gente tendo experiências com Deus, irmãos. Experiências com Deus. Porque nós decidimos levar o Senhor a sério. Amém? A Bíblia diz que se a gente se aproximar de Deus, Ele se aproxima de nós. É a Bíblia que diz, irmãos, que se eu der um passo em direção a Deus, Ele dá um passo na minha direção. Achegai-vos, pois, a Deus
e Ele chegará a vós. Eu declaro uma juventude diferenciada nessa igreja, uma juventude afogueada nessa igreja. A Bíblia diz para nós sermos fervorosos de espírito. Como é que a gente vai ser fervoroso de espírito, irmãos? Alguém pode me dizer alguma coisa? Dar alguma dica? Oração em outras línguas, principalmente. Deixa eu te falar uma coisa a respeito de oração em outras línguas. Oração em outras línguas, em muitas vezes, pelo menos comigo, em muitos momentos que eu tiro tempo para orar em outras línguas, eu não sinto nada. E nem sempre a gente vai sentir alguma coisa. Por isso eu te digo uma coisa, não espere sentir, agora eu arrepiei. Não, agora sim o negócio pegou. Não, irmãos. Não quer dizer que porque você não está sentindo nada, que não está acontecendo algo. Quando oramos em outras línguas, a Bíblia diz que nós estamos edificando a nós mesmos. Amém? Estamos nos edificando quando oramos em outras línguas, mesmo sem sentir nada. Mesmo sem se emocionar. Isso me dá a entender que nós não somos guiados ou motivados pelas emoções, mas com base no que a gente crê. Com base no que a gente crê da palavra. Sabe, irmãos, nós não seremos cobrados de algo que a gente não conhece ou de algo que a gente não sabe na palavra, mas nós seremos cobrados daquilo que a gente já sabe. Amém? O que a gente já sabe da palavra, o que é que a gente tem feito com isso que a gente já sabe? Deixa eu te lembrar uma coisa aqui. Jesus no deserto, ele foi tentado, sim ou não? Sim. E o que ele fez? Usou o que ele já sabia. Amém? Ele usou o que ele já sabia em favor dele. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você tem sido tentado, sim ou não? E o que você tem feito? Não precisa me responder, é só para você pensar. Tem cedido às tentações ou tem tentado resolver de forma natural ou tem usado a palavra em seu favor? Eu sei que você vai dizer que tem usado a palavra em seu favor, porque você é um crente cheio do Espírito. Amém? Amém. E sabe, irmãos, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, parece, enchei-vos do Espírito, não é assim? Enchei-vos do Espírito, acho que é Efésios 5,18, se eu não me engano. Enchei-vos de quê? Do Espírito. Quando você vai em um restaurante e você se alimenta bem, você enche bem o seu bucho, e alguém chega para te oferecer alguma coisa, você come? Por quê? Não deveria, né? O que passar disso é gula. E não vos embriagueis com vinho. Ainda tem essa parte, olha. Ainda tem essa parte que eu nem lembrava do versículo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Tem mais? Dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A fórmula para a gente se encher do Espírito Santo. Não se embriagar com vinho. Mas o que é que eu quero dizer, irmãos? Quando a gente está cheio de Deus, quando a gente está cheio do Espírito, quando a gente está cheio da palavra, não vai ter mais espaço em nós para a gente colocar bobagem dentro de nós. Não vai ter mais espaço em nós para a gente aceitar sugestões que não agradam a Deus. Às vezes a gente vai no Google pesquisar alguma coisa, irmãos, da palavra até. Aparece uma mensagem satânica lá, ou uma foto de mulher pelada. Às vezes você está olhando alguma coisa que não tem nada a ver, mas aparece alguma coisa, uma sugestão do diabo. E o que você tem feito? Clicado ou excluído aquele negócio? Eu quero acreditar que você exclui isso. Oh, meu Deus! Essa boca enferrujada. Mas sabe, irmãos, esse culto é de fato para fazer a gente pensar mesmo, para onde nós estamos conduzindo a nossa vida, o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu.
E não viver uma vida de emoções. A Bíblia diz para a gente não ajuntar tesouro aqui na terra, não é isso? Por quê? Que a traça. Mas aonde? No céu. Como é que a gente junta tesouro no céu? Acho que Apocalipse fala que existe uma taça de ouro no céu, cheia de incenso, não é isso? E diz que esse incenso são as orações dos santos. Incenso é o que, irmãos? É algo que exala um perfume. A Bíblia diz que Deus exala, que Deus inspira. Ele sente o cheiro das nossas orações. Aí eu fico raciocinando isso. Poxa, tudo que eu inspiro, eu preciso expirar. Imagine Deus inspirando a sua oração. Ele vai precisar o quê? Expirar a sua oração, o resultado, a resposta da sua oração. E qual é o resultado, a resposta da sua oração vindo de Deus? É algo bom ou é algo ruim? É algo bom, irmãos. E o que é que nós temos falado, proferido com a nossa boca? A gente tem proferido palavras boas ou palavras bagaceiras? Deixa eu ver se eu anotei aqui. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, abre aí por favor. Aleluia. 1 Timóteo 4, 12. Olha só o que diz. Ninguém despreze a tua mocidade, ninguém despreze a tua idade, ninguém te despreze porque você é jovem. Pelo contrário, torna-te o quê? Tornar o quê? Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. No amor, eu sei que tem umas pessoas aqui que estão craques. Na palavra, conhece a palavra. Na fé, tem exercido fé, amém? E no procedimento. E quando não tem ninguém da igreja perto? E quando ninguém está vendo? Como tem sido o nosso procedimento? Aleluia. Abra em Eclesiastes capítulo 8. Versículo 5. Eclesiastes 8, 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Olha só, irmãos. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Quem guarda o quê? Ou quem guarda a palavra não experimenta nenhum mal. Olha aí, irmãos, que palavra maravilhosa. Se você tem guardado a palavra, fique tranquilo. Aí se cumpre o que a Bíblia diz em Salmo 91, né? Praga nenhuma chegará à tua tenda, nenhum mal te sucederá. Por isso que o bom é a gente ficar com a palavra, irmãos. É segurança para nós a gente permanecer firme na palavra. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Olha aí, quem está pensando em namorar. Se você tem orado por sabedoria, Deus vai te dizer exatamente quando e como. O tempo e o modo. Aí talvez algumas pessoas tenham, aqui não, graças a Deus, mas talvez algumas pessoas tenham vivido uma vida fracassada no casamento, porque não soube discernir nem o tempo, nem o modo. Nem quando, nem como. E aí depois, aí vem aquela síndrome adâmica. Foi a mulher que tu me deste. Isso é uma síndrome adâmica, irmãos. Às vezes a gente não assumir a responsabilidade de algumas coisas que acontecem na nossa vida e a gente diz, não, foi por causa de fulano.
E coisa boa, irmãos, é a gente ter um coração, eu posso dizer, um coração como um coração de Davi, que a Bíblia intitula ele um homem segundo o coração de Deus. Olha só, irmãos. Mas o miserável lá, ele adulterou. O miserável mandou matar o jovenzinho lá, o marido da mulher. Mas homem segundo o coração de Deus. Ele não se tornou homem segundo o coração de Deus porque ele matou, porque ele adulterou, mas porque ele se arrependeu e mudou de prática, e mudou de vida. Nós podemos, irmãos, nos tornarmos homens e mulheres segundo o coração de Deus, porque temos um coração íntegro, porque mudamos de prática. Aleluia, você está olhando a caixa de som em Otávio e não está prestando atenção na palavra. Amém, queridos? Amém. Nós podemos nos tornar pessoas segundo o coração de Deus. Amém, amém. O que tem acontecido é que, às vezes, tem de fato chegado o tempo certo, mas tem agido da maneira errada. E às vezes tem acontecido o outro sentido, o tempo errado na maneira certa. Vai fluir esse negócio? Não vai. Às vezes você está fazendo da forma certa, mas está no tempo errado. Às vezes você está no tempo certo, mas está fazendo da maneira errada. Mas esse texto que a gente acabou de ler, que o Otávio botou ali no telão de LED, quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Ou seja, o que é que Deus está dizendo para nós? Você só erra se você quiser. Muito bom. Aleluia. Isso tem a ver com prosperidade, amém? Amém. Porque um dos significados de prosperidade é ter uma boa jornada. E se você tem instruções, mas eu sou novo demais, eu não preciso dar crédito a essas coisas, não. Quem disse? É a melhor fase para você receber instruções como essa. Para você ter uma vida bem sucedida. Não que pessoas que descobriram essas verdades depois não tenham uma possibilidade de ter uma vida bem sucedida. É possível também. Mas, irmãos, a chance de vocês errarem hoje é menor. Por quê? Porque vocês estão tendo acesso a essas verdades mais cedo. Só erra se quiser. Então vamos canalizar a nossa força. A Bíblia diz que a juventude, os jovens, é a força da igreja. Vamos canalizar a nossa força para o lugar certo. Como tem um ditado que diz, né? Não coloca a carroça na frente dos bois. Vai na pegada do Senhor, irmãos. Amém. Não precisa ficar afobado. As coisas, a Bíblia diz em Isaías, não lembro agora onde, mas a Bíblia diz que Deus faz as coisas acontecerem na hora certa. Tem um ditado que as pessoas dizem que, não, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Deus faz as coisas acontecerem na hora certa. Amém. Talvez não seja um culto de muito glória, de muito fogo, de muita gritaria, mas é um culto, irmãos, de salvação, talvez. Talvez seja um culto que a gente esperava, poxa, mas é um culto de jovens, está muito monótono. Mas aprove a Deus que fosse assim hoje, e aí? Eu acho engraçado as caras que a galera fica olhando. E sabe, o diabo, ele nunca vai deixar de investir na vida dos jovens. Aquele infeliz, ele não desiste. Ele não deixa de investir. Sabe por quê? Porque ele sabe já acerca do futuro dele. Que ele já foi condenado. Não tem mais jeito. E sabe por que ele investe tanto na sua vida? Para querer te derrubar, para querer colocar depressão, para querer fazer com que você ande atrasado, para querer fazer com que você não corra a carreira. Porque ele sabe que o seu futuro é poderoso. Porque ele sabe que o seu futuro é glorioso. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo não vai mandar você fazer o rema. O diabo não vai dizer, vai lá, rapaz, conhecer mais sobre a palavra. Vai conhecer mais sobre Deus. O diabo não vai fazer essas coisas.
Porque, irmãos, ele só veio com um propósito: roubar, matar e destruir. Essas são as 3 funções principais do diabo. Se tem essas 3 coisas envolvidas em alguma coisa que você vê, o diabo está no meio. Agora entenda, eu vou dizer uma coisa aqui também: nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Tem situações que é a sua e a minha carne. E às vezes a gente ainda diz: rapaz, o diabo está se levantando. Não, é só a sua carne. Nervosinho, nervosinha. E sabe o que acontece? O diabo se aproveita exatamente dessa situação. Quando a Bíblia diz, irmãos, que Deus já colocou dentro de nós 9 presentes, 9 frutos, e um deles que está dentro de nós é paciência, e outro dele que está dentro de nós é domínio próprio. Vem a vontade de falar e você não se aguenta falar, é porque você ainda não está usufruindo ou usando o fruto que está dentro de você. Porque eu vou te dizer uma coisa, irmãos, tem pessoas que você está perto, dá vontade de dar um murro, mas você não dá. Por quê? Porque você tem domínio próprio. Aí quanto mais você orar pedindo a Deus: Senhor, me dá paciência, Deus não vai te dar paciência, porque Ele já te deu paciência. Deus vai permitir que situações aconteçam para você exercer a paciência. Eu acho um lugar extraordinário, irmãos, para a gente ver como está o nível da nossa espiritualidade, é no Baba. Irmãos, no Baba eu acho massa. Porque no Baba mostra exatamente como está a nossa saúde espiritual. Chega momentos no Baba que eu digo: irmãos, ganhar é bom, mas para mim suar está valendo. Tem uns 2 dias aí que eu perdi. Me dá vontade às vezes de torar as pernas de um, mas eu lembro que eu sou crente e tenho domínio próprio. Mas a gente ser crente não quer dizer que a gente não tenha vontades. Vontade dá e passa, amém, irmãos? Mas faz parte, irmãos. No Baba é maravilhoso. Às vezes tem situações que não precisa nem do Baba. Só você provocar uma pessoa para ver como é que ela está. Por que André está olhando para a Júlia? Mas sabe, irmãos, é exatamente isso mesmo. E Deus, Ele não vai, no nosso caso Deus vai entender, porque eu estou nervoso hoje, acordei nervoso. Não, no meu caso Deus vai entender. Não tem isso não, irmãos. Se você já tem conhecimento acerca disso, se você não tinha, você está tendo hoje, pronto. Se você já tem conhecimento acerca disso, Deus espera de nós que a gente pratique esse conhecimento. E que as pessoas olhem para nós e digam: rapaz, fulano, se fosse um tempo atrás, ele descia do salto, ou ela descia do salto, rodava a baiana. Mas hoje, está se convertendo mesmo, de verdade. Aleluia, continua a trabalhar na vida dele. Aleluia, de mim, aleluia. Oh, aleluia. Mas Deus é bom, irmãos. Sabe, Deus é tão bom que Ele quer que a gente aprenda essas coisas sorrindo mesmo. Deus é tão bom que Ele quer que a gente entenda que praticar o Evangelho é leve, que é algo possível, não é impossível. Ele não iria mandar a gente fazer algo se Ele não nos desse as ferramentas, irmãos. Deus seria injusto. Mas tudo aquilo que ele propõe que a gente faça, é porque primeiro Ele vê que a gente é capaz, quando às vezes nem a gente mesmo vê, e a gente percebe que somos capazes para isso. É porque primeiro Deus vê, não, é capaz. E depois tem o Espírito Santo dentro. E depois tem ferramentas. E depois tem instruções. Uai, meu Deus.
Então, irmãos, o que é que pode parar você? Só você mesmo. E a sua mentalidade. Amém? Amém, amém. Aleluia. Você pode se colocar de pé, eu queria chamar o pessoal da música. Deus é bom, irmãos. Deus é muito bom. Então, volto a dizer, um jovem próspero é um jovem com propósito. Quantos jovens aqui têm propósito? Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe, às vezes a gente pensa assim, a gente não vai falar sobre santidade não, porque, afinal de contas, a gente já sabe como proceder. Né? Santidade, já sabe. Mas aí Deus volta e, não, preciso ouvir novamente sobre santidade. Preciso ouvir novamente que masturbação é pecado. Preciso ouvir novamente que fornicação é pecado. Por isso, irmãos, que eu aprendi uma coisa, a me manter empolgado em ouvir as mesmas coisas. Precisamos ter empolgação para ouvir as mesmas coisas e dizer, uau, isso é um cuidado de Deus. Isso é porque Deus não quer que eu vá para o inferno. Por isso que Ele está me sinalizando as coisas. E graças a Deus que você está aqui hoje. Porque, irmãos, tem pessoas que trocam um culto por um jogo de futebol. E está tudo certo, irmãos. É a decisão de cada um. Amém? Agora depois também não vai ter o direito de reivindicar algumas coisas. Porque existem cultos que são específicos. Que Deus vai liberar coisas naquele culto. É lícito assistir futebol? É. É lícito assistir o seu time jogar? É. Mas, irmãos, nós escolhemos a melhor parte. Sabe, o que o mundo considera loucura, para nós é o poder de Deus, irmãos. Quando o mundo olha para nós e diz, rapaz, esses jovens indo para a igreja um dia de sábado à noite. Na verdade, nós chegamos aqui, algumas pessoas chegaram aqui 5:30 da tarde. Estamos aqui desde 5:30 da tarde. É loucura para o mundo, irmãos. Mas nós que servimos o Senhor sabemos que é o poder de Deus. Sabemos que quando nos depararmos diante de uma situação que para o mundo é uma impossibilidade, nós sabemos, para o Senhor tudo é possível. E nós vamos impor as mãos e vai acontecer algo, irmãos. Porque temos o respaldo da palavra. Porque temos a assistência dos céus. Você tem noção o que é ser assistenciado pelos céus? Nós somos assistenciados pelos céus, irmãos. A Bíblia diz em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente às vezes remete muito esse texto somente a mantimento, a comida, essas coisas, irmãos. Mas a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Paz não vai me faltar, alegria não vai me faltar, proteção não vai me faltar, provisão não vai me faltar. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Quando nós geramos essa consciência, irmãos, de que Deus é o meu Senhor e o meu pastor, e eu vivo com base nisso. Não, peraí, eu tenho uma pessoa que eu preciso prestar conta. Para quem? Para o Senhor. Porque a Bíblia diz, irmãos, Deus falando, tem muitos que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Ou seja, é só da boca para fora. Mas nós precisamos aprender isso, irmãos, a desenvolver a consciência da presença de Deus. Desenvolver essa consciência de que onde eu chego, a presença chegou. Desenvolver a consciência do El Shaddai, do Deus mais que suficiente. Uau!
Nós precisamos, irmãos, perder a consciência da falta. Perder essa consciência da falta, de que vai faltar. Deixa eu te dizer uma coisa, não vai faltar. Por quê? Porque servimos ao Deus El Shaddai, mais do que suficiente. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Consagra a sua vida ao Senhor nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Fala palavras de gratidão ao Senhor. Fala que você ama a Ele. Se você não tem palavras para falar, ore em outras línguas. Faz alguma coisa. Oh, aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa Aleluia. e meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, santo, tu és santo, não há outro como, não há outro não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar.
Teus filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio E o poder. Amém. amém. Oh, 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 Ele está aqui nesse lugar. Lararararararará, lararararararará, larararararará, larararararará. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo e não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Jesus. Não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro, Aleluia. não há outro como Aleluia. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Irmãos, o que essa passagem quer dizer? Essa passagem tem a ver com uma canção até que a gente canta, que diz que eu me despedi dos meus pais, queimei as carroças. Lembra? Lembra dessa canção? Essa canção tá falando exatamente sobre esse texto, dizendo que ele precisou despedir dos pais, e aqueles aparelhos que usava para arar a terra, que os bois puxavam, ele usou aquela aparelhagem, aquela madeira para fazer uma fogueira, matou os bois e comeu os bois. Por quê? Porque se os bois estivessem vivos, ele tinha a possibilidade de voltar. Se a carroça estivesse inteira, ele tinha a possibilidade de, se alguma coisa lá ele não gostasse, ele voltar para os pais.
Sabe, tem algumas pessoas aqui que precisam queimar as carroças. Algumas carroças precisam ser queimadas nessa noite. Porque, irmãos, estamos em uma caminhada onde o retorno é proibido. Tem algumas pessoas que têm tido pensamentos de retroceder. Tem algumas pessoas que têm tido pensamentos de querer voltar para as velhas práticas. Está precisando queimar as carroças. Está precisando matar esses bois. Aleluia. Se a gente recebe uma instrução como essa, irmãos, quem é sabe. E se a instrução é mata o boi e queima a carroça, o que é que a gente vai fazer? Só ficar com a instrução ou vai praticar? Vamos matar o boi e queimar a carroça, irmãos. Isso é profético. Aleluia. Aleluia. É bom quando é assim, quando não é ensaiado. Segue o fluxo aí, vocês. Aleluia. Aleluia. Prepara o boi. Prepara as carroças.